cuida também da minha conta pessoal. E, assim, eu vejo que esse profissional, ele está muito preocupado com isso também. Então, quando o mercado está aquecido, ele me sugere algumas situações de investimento ou de proteção. Quando o mercado está estático, ele também traz um termômetro. Às vezes a gente troca figurinhas, né? Ele fala, como é que está aí o mercado da prestação de serviço? Né? O banco também é um prestador de serviço. Ele oferece para a gente uma consultoria financeira, né? Ele administra o nosso dinheiro ali de uma forma e em alguns momentos ele tenta manipular o nosso interesse, em algumas situações ele abre uma perspectiva para a gente. Então, assim, a gente precisa estar muito interligado a tudo isso, né? Para poder entender. Então, hoje o papel não só da consultoria jurídica, eu digo quando a gente engloba a inteligência de negócios, por quê? Porque dentro da inteligência de negócios a gente tem a soma de um controller ou de um contador bastante inteirado sobre essas questões mercadológicas, a gente tem alguém muito voltado com o olhar aí para o financeiro, porque é um organismo vivo e muito rápido, né? Hoje, qual é o melhor investimento para se fazer? Né? Eu não consigo dar essa resposta com a minha expertise jurídica, porque eu não sou da área, mas a gente consegue, dentro dessa inteligência, trazer um parceiro que tenha esse olhar, né? E ele vai me dizer, não, doutora, hoje nós não vamos mais colocar no LCA, porque não houve aí um investimento governamental, o nosso país é do agro, porém a gente está vivendo um déficit, né? Então, aí sim, então, por isso. Então, não dá para a gente dizer que a blindagem patrimonial seja só uma holding familiar ou seja só uma holding empresarial. Nós precisamos entender o perfil, né? Como é essa movimentação de recursos. Nós temos lá microempresários dentro do nosso escritório que atuam fora do Brasil. Estão em alguns países aqui, que são os países do Mercosul, e eles têm uma movimentação de valores que sai de lá e entra no Brasil, ou vice-versa. Então, aí mudou o cenário. E aí, qual é a resposta que a gente vai dar? Né? Por exemplo, o Paraguai tem um regramento. Eles têm uma tributação diferente da nossa, né? Eles têm o IVA. Então, aí o Panamá tem o mesmo perfil. E, claro, às vezes um cliente liga para mim e ele vai falar assim, eu queria montar uma offshore hoje, mas eu quero atuar só no Mercosul. Onde eu posso montar com segurança? Eu posso citar alguns países do Mercosul, onde ele vai montar essa offshore e vai ter segurança jurídica para transitar esses valores de um país para o outro sem ser intitulado de lavagem de recursos, enfim. Entendi. Chegou até no ponto que eu queria falar. Eu estava vendo um podcast do Flávio Augusto com o Pablo e tem umas coisas que eu fico já assim muito atento, né? Porque eu já tenho alguns negócios fora a minha mentoria, que eu uso um CNPJ. Eu ainda estou usando um CNPJ para várias movimentações que eu já faço, né? Estou entrando na área de... Eu sou ex-atleta, eu estou entrando na área de empresário e atletas, né? Que já são aí movimentações até do exterior, né? Tem a questão de ser o gerente de expansão do marketing da Fabi, né, que já é uma outra linha. Então eu já fico muito atento a isso, a questão de dinheiro vai entrar, a questão também dessa mudança, dessa alta do dólar, né? E eu estou muito focado nessa questão da crise, entender como funciona a crise. E ele deu um insight interessante lá, que é o seguinte, por que o dólar aumenta tanto, né? Porque os empresários, eles param de investir no Brasil, né? E aí o dólar sobe, e aí o país começar a competir lá fora, competir com o dólar, ele aumenta os juros, né? A taxa Selic mesmo agora em 2025 pode chegar a 17%. E aí ele está querendo dizer o seguinte, quando ele aumenta os juros, eu entendendo lá na explicação bem, o Flávio foi excepcional no negócio, que ele aumenta os juros, ele está falando para investir, para esse empresário investir no país. Só que é o seguinte, aí eles começam a se perguntar, falando assim, peraí, o Estado está dizendo que vai me pagar 17%, mas eu não estou tendo tanta confiança de colocar o meu dinheiro lá não, será que esse país aí, será que esse Estado vai me pagar?
Aí o que eles fazem? O Pablo, o construtor, né? Ele fala assim, eu vou tirar meu dinheiro, não vou investir e vou investir fora. Né? Vou investir fora. E o que acontece? Aí ele pega e liga para o Flávio, por exemplo, Pedro, liga para o Flávio, Flávio, eu tô com um edifício aqui em construção, eu vendo ele para você por metade do preço. Você quer comprar? Aí já começa, peraí, mas Pablo, você está querendo vender isso aí metade do preço, mas por quê? Porque o Pablo está querendo a rentabilidade, porque quando ele pega esse dinheiro que ele investiu, ele já vai perder aí 26%, mais ou menos, de imposto de renda, ou mais, né? Doutora Rosana, pode... na verdade, assim, hoje a gente tem alguns percentuais que são parâmetros para tributação do imposto de renda. Então, a gente vai ter que entender quanto é o investimento para ver qual é a taxação que vai sofrer, né, de imposto de renda. Mas eu entendo o que você está dizendo e eu intitulo isso como especulação no mercado. Por quê? Porque é aquilo, na crise muitas pessoas se fizeram. Nós tivemos uma crise imobiliária no Brasil muito drástica. E aí eu trabalho muito em parceria com alguns corretores, principalmente aqui da região, e muitos deles insistiam com grandes empresários, sabiam que eram pessoas que tinham recursos para investir, e muitas casas, muitos empreendimentos, edifícios comerciais foram vendidos muito abaixo do preço de mercado. Mas nem todo mundo teve essa segurança, nem todo mundo teve a ousadia que a Fabiana destaca o tempo todo de vislumbrar, né? Que num curto período de tempo esse imóvel vai voltar e vai superar aquilo que eu investi, né? Então, assim, são inseguranças. Nós, latinos, eu acho que no geral, né, todos nós, os parceiros, aí, os países parceiros do Mercosul, nós vivemos uma grande instabilidade, né? Nós somos da América do Sul, então a gente não tem essa questão do privilégio de ter uma tranquilidade. Hoje, se eu for olhar o índice da Bolsa, se eu acesso a Bovespa hoje, eu tenho um cenário. Amanhã eu tenho outro, né? Então é muito inconstante. E essa inconstância nem sempre traz segurança para o investidor. Só que aquela pessoa que tem a ousadia e acredita, ela pode ganhar dinheiro? Com certeza. Pode perder? É o risco do negócio. Então, por isso a importância, independente do tamanho do faturamento, do tamanho do investimento, a gente precisa entender e entender também os riscos do seu negócio, né? Eu vejo muitos colegas que atuam no direito e eu tenho um perfil bastante conservador e eu, por exemplo, eu adquiro todos os anos, eu pago um seguro para o meu negócio. Mas você não acredita no potencial da sua equipe? Você tem medo de ser acionada? Não. É um risco do meu negócio. Só que eu estou preparada para ele a partir do momento que eu entendo. Eu incluo o meu custo. Quando eu falo assim, eu desde muito cedo aprendi o que era budget na minha vida, né? Eu sei quanto custa. E eu não estou preparada para que num momento, caso eu tenha um problema de uma ação, de uma regressão contra o trabalho prestado pelo meu escritório, de que essa ação adentre os meus bens pessoais. Porque hoje o regime em que eu estou enquadrada, ele permite que numa situação específica, se o meu escritório não tiver bens ou faturamento suficiente para cobrir essa execução, isso vai adentrar nos meus bens pessoais. E os meus sócios, né? Eu tenho um esposo e uma filha que são meus sócios nos meus negócios pessoais. Eles vão pagar o preço pelo risco que eu assumi? Então, assim, no Brasil ou nos países do Mercosul, eu entendo que a gente precisa entender. Eu consigo prever todos os riscos? Não, nós não vamos conseguir prever. Ninguém. Acho que nem a maior potência mundial conseguiria prever todos os imprevistos. Será que a China previu que a Covid fosse fazer o estrago mundial que ela provocou na economia e no geral? Acho que não, né? E começou lá. E a China é uma potência, né? Então, por isso que eu digo, a gente precisa conhecer os riscos. Sim. Eu creio que até isso, né? Quando esse empresário ele começa a pensar, peraí, eu não vou investir porque está me dando 17% aí de juros, né? Ele está passando por um momento, o país está instável, né? Então vou dar uma segurada aqui, não vou investir aqui não. Aí vem o seguinte,
esse ponto que eu citei dele vender, né? O Pablo citar de vender esse imóvel para ter uma rentabilidade, porque ele perdeu o dinheiro desse valor que ele resgatou. Eu faço essa venda, começa a investir fora do país. Isso caracteriza alguma fraude, algum crime, alguma coisa assim? Como eu te disse, na realidade, né, eu acho assim, a evasão de patrimônio, por muito tempo, né, a gente brincava no passado não tão distante, vai lavar dinheiro nos paraísos fiscais. E não é isso, né? Eu entendo assim, hoje eu tenho entendimento suficiente para entender que alguns investidores, eles têm possibilidade de... Durante muito tempo eu conheci pessoas que investiram no Vale do Silício. Isso é uma lavagem de dinheiro? Isso é uma irregularidade? Não. Então, depende de quanto você tem de patrimônio para investir, de como você regularizou o seu negócio aqui dentro e como você vai transformar esse investimento fora. Né? Nós temos 2 clientes nossos que são parceiros, eles têm um escritório e eles acompanham alguns investimentos, inclusive nós sugerimos isso, eles são o que a gente fala de espiões, eles estão, por exemplo, o último evento que a gente teve de investimento foi no Canadá, num período em que o mercado imobiliário lá estava muito em baixa, e essas pessoas viajaram para lá, conheceram um pouco desse cenário, identificaram perspectivas de bons negócios para a gente e nós divulgamos aqui para investidores no Brasil, de uma forma lícita e muito segura. O risco, esse empresário, quando ele sentar comigo, ele fala assim, Rosana, eu quero saber qual a margem de risco, qual o percentual do risco. Então, eu tenho que já ter essa resposta, olha, o mercado ele teve uma queda drástica, mas ele já está em ascendência. De acordo com uma perspectiva, que a gente vai trazer um profissional que consiga medir. 100% de acerto, não posso garantir, mas existe uma perspectiva entre o acerto e o erro. E com base nisso, a gente faz uma projeção do risco do negócio em relação à possibilidade do ganho. E muitos desses empresários investiram e ganharam, tiveram um retorno do investimento. Foi ilícito? Não, não foi ilícito. De forma sucinta, não é crime. Não existe. Ser feito. Pode ser feito. Só que tem que ser feito com segurança. Sim, a gente pode, inclusive, abrir empresas fora do país. É o que eu, Taina, gostaria para o futuro do nosso país. Eu gostaria que nós fôssemos um país próspero e nós trouxéssemos mais e mais investidores para cá e que as pessoas sentissem à vontade, que a economia fosse próspera o suficiente para que todo mundo quisesse vir ao Brasil, que visse o Brasil como o país dos negócios, da possibilidade de negócios. Mas nós precisamos acompanhar as ondas, a gente precisa aprender a surfar as ondas para ganhar dinheiro. E sempre com apoio e capacitação para instruir, para que ele não tenha uma bitributação, ou que essa bitributação, a tributação do país de origem e do país que vai receber esse investimento, não pese demais o empresário, qual é a forma mais inteligente, quais são os enquadramentos, se vai ser na pessoa física mesmo, ou se vai entender a possibilidade de abrir uma empresa fora. E assim, esse empresário consegue ter essa segurança de movimentar o fluxo financeiro dele para o local onde ele se sinta mais seguro. Cada empresário tem uma expertise e o advogado está ali justamente para tornar isso possível e dirimir esses riscos que a doutora estava falando. Maravilha. Eu creio que tem um grande exemplo aí que eu pego do Flávio, né? Ele fala que já passou por várias crises, que já passou por várias mudanças de governo também e que ele só vem crescendo, né? Eu creio que não tem como... Peraí, o Brasil está em crise, vou pegar meu dinheiro, vou colocar lá nos Estados Unidos, né? E daqui a pouco os Estados Unidos estão em crise de novo, cara. Você vai perder dinheiro, você vai ficar correndo aí, correndo. Mas tem coisas que você tem que enfrentar, né? Então eu pego muito assim os exemplos dele, é um cara bem inteligente. Doutora, vamos falar sobre registro de marca. Qual a importância? Fundamental, tá? Fundamental a importância do registro de marcas. Eu registrei a marca do meu escritório. Tenho essa preocupação porque eu entendo que a marca do seu escritório, do seu negócio, é a sua identidade.
né? Não sei, em algumas situações, alguns clientes chegam até nós, por exemplo, e falam como eu registrei, né? Então, eu tenho uma marca hoje, Rosana Rocha, né? E eu até brinco, meu esposo brinca muito comigo, ele fala assim, ó, o Rocha, porque o Rocha é da família, é do pai dele, né? Ele fala, o Rocha é emprestado. Eu falei, não, agora o Rocha é meu, porque eu registrei, né? E assim, então, da mesma forma, eu oriento sempre os meus clientes, né? A gente tem a questão, a Fabiana, por exemplo, tem algumas marcas já depositadas, que já estão asseguradas, a gente faz toda a manutenção, mas como começa? Vamos pegar do início, né? Por exemplo, você vem até o meu escritório e você me passa toda a projeção do seu negócio, e inclusive eu falo, você tem alguma marca, desenvolveu alguma marca? Como é que você quer ser conhecido no mercado? E aí você vai me dizer. E quando você falar assim para mim, olha, eu quero ser a identidade, a marca vai ser Vitors. Primeira coisa que nós vamos fazer, a gente vai acessar o órgão que regulamenta e fiscaliza o direito marcário no Brasil, é o INPI. No caso, a gente vai fazer uma pesquisa para identificar se já não existe alguma marca depositada, idêntica à sua ou parecida, tá? E pode ser que nesse processo a gente vai acumular lá uma série de documentos, é bastante burocrático, por isso que eu recomendo, tá, que em relação ao registro da marca ou da propriedade intelectual, de fato, o empresário, o empreendedor, ele busque profissionais qualificados para isso, para não correr o risco de ser surpreendido desagradavelmente depois que você está fortalecido, está consolidado no mercado, receber uma ação para que você não possa mais usar aquela marca, aquela propriedade intelectual, aquela identidade, tá? Então, assim, aí reunido todos esses documentos, a gente entra com o processo inicial. Pode acontecer de ter uma oposição dentro do requerimento administrativo. O que é uma oposição? A Fabi Pedra, Rosana Rocha. A gente faz uma sociedade, aí depois nós desfazemos essa sociedade e pode ser que aquele nome, aquela marca ficou lá depositada, eu aproveitei parte daquilo, Fabiana entra como oposição e fala, não, quando nós éramos sócias, ok, depois a gente desfez a sociedade. Hoje eu entendo que se for permitido pelo Inmetro, que essa marca seja registrada, né? Aliás, desculpa, que o INPI aprove esse registro, quando houver lá disposição, seja na prateleira de um mercado, seja na divulgação, isso vai trazer uma confusão aí em relação às marcas. E aí é discutido, se a gente conseguir comprovar que é lícito, que não vai ter nenhuma confusão, ok. Do contrário, a gente vai ter que adicionar alguma coisa, tá? A gente vai ter que adicionar, na maioria das vezes a gente adiciona algo que descaracterize uma situação da outra, tá? E não precisa ser no mesmo segmento, tá? Eu sou do segmento da beleza e às vezes tem alguém do segmento da saúde. Mas se for parecido, se houver essa confusão, pode... eu me lembro no passado, logo quando eu comecei a estagiar, teve uma discussão que trouxe muita repercussão. Era um leite condensado, né? A gente tem marcas que são renomadas, que já estão no mercado há muitos anos, e aí uma marca mais popular trouxe, claro, a marca dela, mas as cores eram as mesmas, e disposto na prateleira do mercado trazia uma confusão visual. Entendeu? Então, assim, existem duas categorias de registro de marcas, né? É a mista, onde você tem sinais e figuras, e uma outra onde você só tem mesmo as figurativas. Eu quero um sol, eu quero uma estrela associada à minha marca. Eu entendo hoje que economicamente é muito mais rentável para quem vai registrar uma marca, registrá-la na categoria de classe mista. Porque se você hoje não tem ainda um sinal e você quer acrescer um sinal, você vai acrescer o sinal. Eu quero colocar uma estrelinha lá, ou então quero colocar uma pedrinha. No final da assinatura de Fabi Pedra vai ter uma pedra que seja típica da região. Por exemplo, eu vou para Minas e lá eu tenho um calcário específico e eu quero colocar lá em Minas, eu vou depositar essa marca e no final da assinatura vai ter aquela pedrinha. Então, esse sinal ele também tem que ser depositado.
Eu acho que de forma sucinta, se o empresário não se convencer com o discurso incrível da doutora Rosana, ele tem que pensar o seguinte: a sua marca é o que faz as pessoas lembrarem do que é o seu negócio. Hoje, se eu faço um bate-bola com vocês, Vitor, o que te lembra uma maçã mordida? O que lembra maçã mordida? Uma maçã mordida. Apple. O que te lembra um cavalo? Ai, Perfeito. Um jacaré. Lacoste. Toda marca, todo negócio tem uma marca. E se você... Uma pizza, rodízio da beleza, é beleza. Se você não preserva a sua marca, você não está protegendo o bem principal do teu negócio, que é o que as pessoas lembram dele quando elas pensam. Tem que associar a pessoa, bate o olho. Eu já tô pensando nisso aí, o que eu faço? Só vendo, a gente já plantou a sementinha, vai começar a germinar. Eu tô com um boneco lá da Pantera Negra, né? Eu tenho que... Porque alguns amigos já falaram isso comigo, né? E eu tô pensando em algo aí. Vamos ver. Não sei se eu registro só o meu nome, se eu coloco alguma figura. Conversa com a gente tá aí para te ajudar. Outra coisa, doutora, por eu ter vários segmentos, eu tenho que ter um CNPJ para cada segmento ou posso ter um só e colocar isso? Eu vou falar aquela máxima do direito, depende, né? Nem é uma pergunta voltada ao direito e muito mais a uma consultoria contábil, né? Hoje eu digo assim, você precisa ter alguns CNAEs. O que é CNAE? Código Nacional de Atividade. Ou seja, eu posso ter um CNPJ habilitado e dentro daquela categoria de atividades eu vou elencar algumas. E aí sim eu não vou ter problema, nem com a junta comercial, caso a minha atividade tenha que ser registrada na junta ou seja num órgão específico, tá? Mas eu preciso dessa orientação para saber, olha, você coloca para mim, eu quero dar você tem as questões voltadas ao esporte, você tem questões voltadas ao empresário, e aí dentro disso a gente vai buscar esses CNAEs para que você possa operar sem ter questionamentos. Olha, mas você não pode prestar esse serviço ou ofertar esse serviço porque você não tem essa atividade elencada no seu CNPJ. Debaixo do seu guarda-chuva não está, essa atividade não estava prevista. Maravilha. Doutora, é a doutora Rosana mesmo. Fala um pouquinho para nós sobre o direito marcário. Como eu acabei de pincelar, assim, o direito marcário, ele é hoje uma exigência nacional dentro do Brasil. Nós temos muita fiscalização, tá? Até porque eu vejo assim, em algumas situações, por desconhecimento ou por falta de uma boa orientação de profissionais da área, às vezes o empresário, ele atrela a marca dele a uma marca já conhecida nacionalmente ou às vezes internacionalmente. E isso traz o problema. Por quê? Porque nós temos grandes escritórios voltados para regulamentar essas questões. A doutora Tainã, por exemplo, trabalhou num grande escritório em São Paulo, dedicado 100% a isso. Eu entendo assim, por exemplo, Rosana Rocha, a marca da doutora Rosana Rocha. Se em um estudo desse escritório ou de vários escritórios for encontrado que outra doutora Rosana Rocha, mesmo que ela tenha o mesmo sobrenome e não tenha a marca dela resguardada, porque já existe a nossa, ela não vai poder utilizar. E vai ter que remover de fachada, de divulgação, de material de marketing e tudo mais. Essa é a importância do direito marcário. Bacana. Esse estuda desde de uma criação de logo, cor, tudo? Tudo. Inclusive, por exemplo, a grafia. Tem determinadas letras que algumas empresas preservam. Então, é muito profundo. A gente poderia passar horas e horas falando sobre a proteção de marca e o direito marcário. Mas até a grafia pode ser protegida. Como uma frase que você tem que registrar na Academia de Letras. Tá? Tem que depositar na Biblioteca Nacional. Temos uma série Por exemplo, de eu tenho a minha frase. Eu vendo autoestima e poder, bronzeamento é apenas um brinde. Essa frase tem que estar registrada. Você registrou?
Já. Já está depositada. Porque se alguém estiver usando a minha frase, eu posso pedir para retirar. Essa frase é impactante, inspiradora, tem que estar registrada. Voltando aqui, aproveitando o gancho, vou falar um pouco de franquias, que esse ano de 2025, a dona Fabi Pedra nos deu aí uma grande missão, né? Que até nós vimos que não é tão difícil, né, Fabi? 1.007 franquias não é tão difícil, né? Cacau Show tem uns que tem 4.000, então pai de 4.000, né? Mas é uma grande missão, né? Esse segmento de franquias é um segmento que vem crescendo muito no Brasil, né? E em relação à legislação, nós temos hoje uma legislação específica que, inclusive, recentemente foi atualizada. Temos um órgão específico, que é o órgão regulador, que é a ABF, Associação Brasileira de Franchise, fica aqui em São Paulo, e hoje ela tem braços e olhos no Brasil inteiro, porque para ela é muito importante essa questão de como franquear um negócio. Por quê? Porque uma franquia significa que eu tenho um negócio bem sucedido, rentável, que eu já provei que é rentável e que eu quero propor que novos investidores tenham a mesma oportunidade de ter a rentabilidade que eu apresentei no meu negócio. Serão meus franqueados, né? Como que a gente monetiza uma franquia? Ou seja, dá para ganhar dinheiro vendendo franquias? Se você comprovar, passar por todas essas etapas de comprovar que o seu negócio é rentável, que você cumpriu todas as etapas, que suas marcas estão registradas, que está tudo certinho, esse franqueado, ele vai, quando comprar a franquia, né, vai ser os critérios do negócio que o franqueado vai adquirir, quem estabelece é a franqueadora, né? Olha, eu quero, por exemplo, Fabiana, ela orientada aí pela consultoria jurídica, ela vai estabelecer alguns critérios para esses investidores, entendeu? Olha, a região específica é essa, meu negócio funciona próximo a terminais rodoviários ou estação de trem, de metrô, é um produto popularizado para atender nichado, classe C, D, eu vou ter um rodízio prêmio no futuro que aí atende um público mais elitizado, mas hoje é esse perfil. E dentro dessas características, isso tudo vai constar. A gente tem algumas abordagens, né? Alguns pontos principais até que a gente chegue à assinatura de um contrato de franquia, né? E o franqueado, ele tem algumas obrigações, dentro das quais ele tem que preservar, né? Continuar executando o trabalho que foi desenvolvido pela Fabiana inicialmente com excelência, para que essa marca possa se manter competitiva e rentável dentro do mercado. Habitualmente ele compra o investimento, ele compra a franquia dele, porém, os critérios de negócio são determinados pelo franqueador. O franqueador vai dar todo o suporte, seja na questão de indicação de produtos e fornecedores, seja o layout dessa loja, a equipe que vai embasar, que vai dar orientação no mercado, que vai preparar esse investidor e a equipe dele para atender esse público-alvo que a franquia desenvolveu no negócio, bem como auxiliá-lo para que ele não tenha prejuízos, né? Que ele possa, de fato, manter o negócio rentável. Então, antes de vender a franquia, tudo isso já foi preparado, já foi analisado e é um negócio assim, só vai dar errado se você não administrar e não seguir as orientações que vão ser gradativamente passadas ali, seja pelo contrato, seja no dia a dia. Tem vários pacotes de serviços dentro da franquia. Então, no caso da Fabiana, hoje já esse documento está pronto. A gente tem um perfil a ser analisado. Qualquer pessoa pode ser investidor do rodízio da beleza? Pode. Ele vai ter alguns critérios. Ele precisa ter um valor X de investimento, ele precisa estar disposto a lidar com o público-alvo que foi estudado anteriormente, vai ser indicado um local apropriado para a instalação dessa franquia e, na sequência,
a gente vai ter uma série de termômetros que vão medindo, vamos trazer inovações. Lançou um novo produto voltado para coloração específico para loiras. A franquia está lá o tempo todo pesquisando o mercado, vai trazer essas inovações e vai qualificar cada franqueado para que ele não fique fora do tempo, fora do time desse nicho que vai ser explorado. Então, o franqueado, ele não faz o que quer. Ele vai ter que seguir diretrizes, né? Não, na realidade, não teria como, porque senão ele não poderia ser intitulado franqueado, né? Ele está comprando uma franquia. Então, ele tem que seguir os critérios daquela marca. Tem um ponto que quero esclarecer, o seguinte. Tem algumas franquias, por exemplo, o Mac lá, um exemplo. Ela, para você ter uma franquia dela, a cidade tem que ter tantos habitantes. Isso. E a franquia custa 1,5 milhão, um exemplo. Né? A marca, para você usar a marca. E se ela citou assim, qualquer pessoa pode ter a franquia, tá? Eu faço a pergunta, realmente pode? Ou como eu disse, né? Os critérios tem que estar dentro dos critérios, porque assim, o investidor, porque um franqueado é um investidor, ele está comprando um negócio que já deu certo. Sim. Né? Então, se ele tiver o dinheiro para investir e acreditar que ele consiga evoluir, dar continuidade a esse negócio, esse é um dos critérios, entendeu? É o investimento inicial. A franquia tem um custo. Depois vem todos os outros acessórios, né? Eu falo, o principal segue o acessório, ou seja, inicialmente ele está adquirindo a franquia e ele vai ter todo um direcionamento. Ele vai ter aquela consultoria para que o negócio dele dê certo, para que o investimento dele dê retorno. O papel do franqueador é exatamente isso, é garantir que se ele seguir as orientações, ele vai ter o retorno do investimento dele. Maravilha. Doutora, o papo está muito bom. Esse podcast foi o podcast que eu mais quis gravar. Estava assim, realmente ansioso, né, por causa do conteúdo. Do conteúdo, né, do que eu e a Fabi estamos querendo lançar, né, esse ano, né, Fabi? Diante da franquia, diante das imersões, diante dos workshops, os treinamentos que nós vamos trazer voltados para o empreendedor, né? Claro que nós vamos focar um pouco na beleza, né? Porque é o que a Fabi comunica, né? Mas eu creio que o conteúdo que vocês têm, tanto para esse podcast, para outros podcasts e também para os eventos que nós vamos fazer esse ano, que nós vamos lançar esse ano, tem muito valor a agregar, né? Então eu realmente estava muito ansioso. Quero agradecer por ter aceitado o convite, né? Doutora Rosana, doutora Tainã. Pena que o tempo foi curto para nós, né? Foi um bate-papo muito bom, bem interessante. E eu quero agradecer assim, de coração mesmo por ter aceitado. E eu quero, para encerrar, eu quero saber qual a mensagem que vocês duas, qual a última mensagem, se fosse o último momento hoje, a última mensagem que você deixaria para 8 bilhões de pessoas? Olha, eu vou parafrasear uma frase de uma pessoa que eu admiro muito e tive o privilégio de ouvir em algumas palestras e sentei lado a lado numa última palestra em que eu participei, que é o João, o CEO da CIMED. E ele fala com muita convicção, e eu acredito muito nisso, né? Que o sucesso não aceita a preguiça. Maravilha. Sensacional, isso aí, tá vendo? Sucesso não aceita preguiça, hein, pessoal? E, doutora Tainã, qual a sua mensagem, qual a sua última mensagem para 8 bilhões de pessoas? Olha, se você, assim como eu, teve a sorte de ter vindo de uma família que te deu uma base, ou se você está construindo a sua própria base, tenha grandes inspirações, tenha pessoas ao seu lado que vão te motivar. Eu, além da doutora Rosana e da Fabiana, sempre me inspirei numa mulher muito forte no mercado da beleza, que é a Cris Arcangeli. E ela diz que ela sempre teve sorte, mas a sorte sempre encontrou ela trabalhando.
Então é isso que eu espero que você tenha, sorte e força de vontade para trabalhar. Maravilha. Maravilha. Fabi Pedra, qual a última mensagem que você tem para 8 bilhões de pessoas? O dinheiro não aceita desaforo. Fabi, Toda essa vida. tem que trepar bem dinheiro, né? Exatamente. O dinheiro não aceita desaforo, né? Então, o sucesso não aceita preguiça. E casa com o dinheiro não aceita desaforo. Então, tem que levar a sério. Quando você quer ser empreendedor, você tem que levar a sério o negócio. Maravilha, maravilha. Show de bola. Mais uma vez quero agradecer a presença, né? Creio que nós vamos ter mais oportunidades, mais podcasts. Como eu sempre estou falando sobre inovação, né? Eu creio que esse modelo aqui também vai mudar. Em breve nós vamos estar fazendo aqui no modelo talk show, né? Com plateia, com perguntas, né? Vamos lançar aí o podcast ao vivo, né? Com outro cenário, com outra roupagem, para a gente trazer algo novo, né? Para esse pessoal. Então é isso. Pessoal, eu quero agradecer aí a todos que nos assistem, que vão nos assistir. Nós temos aqui no Outros Power Podcast a estratégia em construção da autoridade do posicionamento de empresários no mercado digital. Então você que quer contar a sua história, você que tem algo a agregar, um valor a agregar a outras pessoas e quiser aí transmitir essa mensagem para o mundo, fiquem à vontade, nos procurem, né? Peço a vocês que possam se inscrever no canal, ativar os sininhos, né? Comentar, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. Você que vê aí vai ver no YouTube, você vai ver no TikTok, Instagram, né? Não deixe de ativar o sininho, se inscrevam, curte, comenta, compartilha, para ajudar aí o nosso canal a crescer. Então, e para finalizar, eu deixo a mensagem para vocês. 2025 é o melhor ano da sua vida. Amém.